Boa tarde, secretário. Cá estamos nós novamente. Tenho uma dúvida sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. No slide 42, apresentamos perto da linha de alerta. E no slide 26, nós apresentamos o gasto total de despesa com pessoal e encargos, perto de 7 bilhões, 6,9 bilhões, 7 bilhões de reais. Mas, na hora de fecharmos esse número, levando em consideração a LRF na prestação de contas, apresentamos no Estado o gasto de 5,7 bilhões. De forma corrida, nós vimos que essa diferença de um pouco mais de 1 bilhão de reais vem do fato de que não contabilizamos os gastos com os aposentados e pensionistas desde 2012 e 2013 aqui no Paraná, para chegar a esse número de 6,9. Apresentamos 5,7 e assim ficamos no limite. A minha pergunta é: 6,9 ou 5,7 é o nosso gasto total? Porque uma vez que chegamos perto de 7 bilhões, estouramos a LRF. Quando ficamos com os 5,7, ficamos no 44, perto do limite jurisprudencial. Limite adequado. E outra coisa, nobre secretário, é que nós estamos com esse discurso de mártir aqui no Paraná, que o pacto federativo nos prejudica, que nós pagamos mais para a União do que recebemos. E esse discurso é muito ruim numa nação como o Brasil, numa república federativa, onde nós, os estados mais ricos, acabamos por ajudar os estados mais pobres. Só que esse dinheiro que volta, nem todo ele volta em cash, em dinheiro, em repasse. Nós temos 29 cidades com institutos federais no Paraná. Nós temos 14 municípios com o TFPR. Nós temos universidades federais aqui. E o orçamento da Universidade Federal do Paraná é o terceiro maior orçamento do Estado. Esse dinheiro volta de um jeito ou de outro. Esse dinheiro volta na saúde, nas UPAs, nos nossos municípios no interior. Esse dinheiro acaba voltando para cá. Esse discurso não condiz com o discurso paranaense. Eu acho que nós temos que parar de buscar essa desculpa e querer nos martirizar. A União faz a sua parte, nós fazemos a nossa, e o Brasil segue como um todo. Afinal, somos todos brasileiros ou somos o Sul Maravilha? Gostaria que esse discurso fosse riscado da nossa agenda política. Apenas uma sugestão para tratarmos os números aqui do Paraná e diminuirmos o choro. Mas gostaria de entender, de minha parte, essa contabilidade onde os nossos pensionistas e aposentados não entram no cálculo da LRF aqui no Paraná desde 2012 e 2013. Bom, primeiramente eu queria saudar o nobre deputado Requião Filho, né? Dizer que os números, o pagamento que é feito com dos inativos e pensionistas com recursos do Tesouro do Estado, né, são computados na despesa com o pessoal em encargos sociais, né? Aquela parte que é paga com o fundo previdenciário, oriundo das suas reservas matemáticas, isso que não é computado como despesa de pessoal em encargos sociais, mas todo o pagamento de ativos, inativos e pensionistas com recursos do Tesouro, mais as contribuições que são feitas aos fundos de previdência, fundo militar, o fundo financeiro e o fundo previdenciário, são considerados como despesa de pessoal e encargos sociais, né? Então não há essa retirada do cômputo como despesa de pessoal. Você pode observar no slide 42, né, que tem aqui uma despesa consolidada de pessoal bruta aí de 23 bilhões de reais, né, e é excluído aqui o que é pago com esses recursos que falei anteriormente, né, com os recursos que é pago do Fundo de Previdência, que
que são excluídos aqui no cômputo de pessoal, e a despesa de pessoal para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal passa a ser de 17,3 bilhões de reais por 12 meses, né? Esse número aqui é um número anualizado, né? Bom, a outra questão, que é com relação ao que vai e o que volta, né? Logicamente, há uma necessidade de redistribuição de renda no Brasil, né? Aqueles estados mais ricos, logicamente, contribuem para os estados mais pobres ou menos aquinhoados, né? Ocorre que esta relação talvez não esteja mais adequada, né? Porque nós estamos observando ali uma redução, por exemplo, de despesas na área de saúde, né? Uma redução significativa nas transferências do governo federal para investimentos aqui no estado do Paraná e, ao mesmo tempo, um aporte de recurso adicional que o paranaense está transferindo ao governo federal, ou seja, para cada R$100 que você arrecada aqui no estado do Paraná, ou seja, que a União arrecada aqui, apenas 35 retorna, né? Eu acho que poderia retornar mais, né, do que os 35. Isso é minha opinião, né? Logicamente, não é deixar todos os 40 que são arrecadados aqui, mas eu acho que poderia voltar mais, em termos de parceria com os estados e municípios, em diversas áreas, na área da saúde, da educação, da assistência social, de segurança pública, as transferências que o governo federal faz, aqui em especial as transferências voluntárias, são ínfimas. Então, uma segunda pergunta, em vez de uma tréplica. Os números apresentados pelo senhor e a sua equipe aqui colocam dentro da LRF, dentro dessa projeção de gastos e não gastos, empenhos e não empenhos, algo muito perto do ideal, previsto pelo legislador. A educação tem perto do ideal. A saúde um pouco abaixo, perto do ideal, dizendo que no ano que vem vai compensar. A área de segurança perto do ideal ou dentro desse ideal legislativo, que às vezes, hei de concordar, foge da realidade de cada um dos estados. Mas nós temos, nesta apresentação, o cumprimento rigoroso da lei e o investimento necessário nessas áreas. Investimento em saúde, investimento em educação, investimento em segurança. Não gosto da palavra gasto nesses 3 itens. Mas vemos, por outro lado, e todos somos testemunhas, a educação sofrendo um certo problema de gestão, pois o senhor apresenta que repassa os valores e o nosso secretário de Educação e a sua equipe não consegue transformar esses percentuais em algo palpável em realidade nas escolas. Temos o repasse na área da segurança e não conseguimos ver melhoria na área da segurança, inclusive não conseguimos ver esse dinheiro ser aplicado, trazendo mais segurança, mais viaturas, mais armamento, ou quem sabe até mais coletes balísticos para os nossos policiais. E temos, na área da saúde, segundo o estudo apresentado, um incremento de 50% em investimentos. E não temos, fora dessa tabela e fora da Cefa, os hospitais, os remédios, os médicos e as obras sendo feitas. Então, eu acho que cabe a mim aqui deixar a minha opinião de parabenizar a equipe da Cefa por conseguir distribuir esse dinheiro desta maneira. E fica a minha indagação se é que não estamos muito mal assessorados pelos nossos outros secretários que não conseguem transformar a apresentação aqui feita, que é uma prestação de contas de números que já foram realizados, na realidade que nós parlamentares gostaríamos. Era isso, senhor secretário. Deixo o espaço para a sua tréplica, se quiser, pois é a minha opinião pessoal, não há obrigação de responder, e cedo espaço para os demais deputados. Bom, eu, como já tive oportunidade de trabalhar em diversas unidades da federação, posso comparar um pouco
que acontece aqui, com o que acontece em São Paulo, o que acontece em Bahia, acontece no Distrito Federal, e que é noticiado constantemente aí, pelos diversos meios de comunicação, né, onde os hospitais estão lotados, não tem medicamento para as pessoas serem atendidas, não tem maca, não tem sequer ambulância para buscar as pessoas. Não é o que ocorre aqui no estado do Paraná, né? Eu acho que o estado do Paraná hoje é muito bem administrado na saúde, né, e não deixando de forma alguma que as pessoas não sejam atendidas quando haja necessidade de seu atendimento no Serviço Único de Saúde. E tem procurado, inclusive, cobrir a deficiência que o governo federal tem na transferência de recursos para a manutenção dos sistemas de saúde. Que é uma coisa bem interessante, que eu também tive a oportunidade de trabalhar na Fundação Nacional de Saúde por 4 anos no Ministério da Saúde, e hoje eu observo uma redução do custeio, das transferências para o custeio ou para a manutenção dos serviços existentes. Apesar de haver uma emenda constitucional em que os recursos da saúde crescem a cada ano, esse adicional está sendo colocado em novos programas e esquecendo a manutenção dos serviços existentes. Por isso que nós estamos vendo ali um 12% de redução nas transferências do SUS para o Serviço Único de Saúde. Está sendo suprido com o quê? Com recursos do Estado. Está aportando recursos adicionais para suprir uma deficiência que hoje o governo federal tem nas transferências, para não deixar que ocorra aqui no estado do Paraná o que está ocorrendo em todas as unidades da federação. E isso vale para as diversas áreas, para a agricultura, para a educação, né? Vocês estão vendo que os investimentos que estão sendo alocados na área de educação, tanto no ensino básico quanto no ensino universitário, são recursos significativos. Se nós pegarmos a média salarial dos funcionários do Estado, de uma maneira geral, e compararmos com o que ocorre em diversas outras unidades da federação, nós estamos muito acima desta média salarial, que nos permite que a gente possa captar bons funcionários públicos para prestar serviços de qualidade, como são prestados aqui pelo Estado do Paraná. Logicamente, as pessoas sempre querem mais, né? O que é natural, né? Você vai atendendo às necessidades básicas da pirâmide, as pessoas vão querendo cada vez mais. Isso é natural, mas a gente tem que observar quais são as outras necessidades da população, e não apenas as necessidades do funcionalismo, para poder prestar um bom serviço ao cidadão. E aqui... Som para o secretário, por favor. Lembrado aqui também, né, que é uma coisa que recentemente o governador decidiu, que é um aporte de R$400 mil mês, né, para o Hospital das Clínicas, né, que é uma unidade federal, né, que o próprio governo federal não tem condição sequer de manter uma unidade hospitalar aqui no estado do Paraná e precisa do apoio do Estado. Então, eu acho que nós estamos muito bem servidos aqui de secretários estaduais, o que tem propiciado a gente gerar todos esses resultados. Esses resultados aqui não são resultados específicos da Secretaria da Fazenda, estou falando de resultados de um governo como um todo, né? E um governo se faz pelos secretários, pelo governador e especialmente pelos funcionários que lá trabalham.